Receberemos aqui o Rogério, que é o representante, no caso, da Texas Tech aqui no Brasil, né? É um programa que vem sedimentando na escola, né, de uma maneira bastante positiva. A cada ano, a gente vem melhorando a nossa performance no desenvolvimento do trabalho da high school, mas também porque a gente aproveita, né, a oportunidade de ter a high school na escola para também certificar, né, indiretamente, o trabalho e o desenvolvimento curricular do inglês, né, do Gay-Lussac. Então, hoje a gente vai ter uma apresentação de todo o programa, né? Eu acredito que os pais que estão aqui já tenham feito o cadastro, o registro, né, no site da escola do cadastro de interesse. É uma orientação que nós damos, independente da decisão de fazer ou não a high school, o critério de se inscrever, né, nesse cadastro no site, ele é importante porque será considerado a ordem de inscrição do cadastro, né? E, então, eu convido, né, o Rogério para fazer a apresentação e também vou estar aqui à disposição para as dúvidas em relação à RAI dentro do Gay-Lussac. Obrigada. Obrigado, Luísa. Confirmando o que a Luísa acaba de dizer, uma grata notícia, não é uma surpresa, é uma notícia, uma grata notícia para vocês. O Gay-Lussac acaba de atingir o maior nível de aprovação na prova de seleção para o high school, a prova simulada de seleção para o high school de todo o Brasil. São 40 escolas, 1.500 alunos em todas as regiões do país. Só na capital de São Paulo, cidade de São Paulo, são 10 escolas, né? Escolas excelentes. E o Gay-Lussac, com 82% de aprovação na prova simulada de seleção, atinge, então, nesse momento do tempo, a liderança de todas as outras escolas conveniadas, o high school. Não é uma surpresa necessariamente, era um dado que mais cedo ou mais tarde ocorreria em função do trabalho pedagógico feito no inglês de 6º, 7º, 8º anos, bastante sério o currículo de inglês da escola. Então, isso é uma notícia que mostra bastante saúde, né, e bastante profissionalismo na execução do inglês. Não é comum em escolas, vocês sabem disso, não é comum em escolas as escolas levarem o currículo de inglês tão a sério quanto essa escola que leva, né? Então, muitas das famílias, às vezes, precisavam colocar em escolas de línguas fora, etc. Quer dizer, com o inglês aqui do Gay-Lussac, um nível de aprovação realmente fantástico. Só lembrando, essa prova simulada, as questões dela são aplicadas a alunos de 13 anos de idade nos Estados Unidos. Então, 82% dos alunos daqui, do 8º ano do Gay-Lussac, estão nas mesmas condições para começar o high school que alunos de 8º ano dos Estados Unidos, né? Não é uma prova feita para brasileiros. Então, esse é um dado muito, muito bem-vindo, muito interessante. E se a gente parar para perguntar, a pergunta mais importante, que é por que uma high school, por que o currículo americano dentro de uma escola brasileira, né? Talvez essa seja a pergunta para a gente começar a nossa conversa aqui. A razão é a seguinte: o Brasil está deixando de ser um destino meramente turístico para se tornar um destino profissional. Nos últimos 20 anos, a economia brasileira mudou bastante, o nosso PIB mais que dobrou, nós estamos caminhando para nos tornarmos a 5ª economia global. Nosso real hoje é uma moeda forte, é caro vir fazer turismo no Brasil, é caro, vocês devem ter notado a diminuição na quantidade de turistas, não tanto no Rio de Janeiro, que é uma cidade mundial, mas a gente sente isso em várias outras cidades do país. E o Brasil se torna, ao mesmo tempo que diminui o fluxo turístico, aumenta o fluxo profissional, porque com um real valorizado, o Brasil passa a ser um bom destino pagador, um bom destino empregador, com bons salários. Há algum tempo, isso é uma matéria interessante na revista Veja, talvez vocês se lembrem, a matéria se chama Procuram-se Estrangeiros. A matéria diz que no primeiro semestre do ano foram concedidos 22 mil vistos de trabalho para estrangeiros que vieram se radicar
aqui no Brasil, trabalhar no Brasil, né, em empresas aqui localizadas. E o que eles vêm fazer? Vêm trabalhar em financeiras, vem trabalhar essa moça, por exemplo, num laboratório farmacêutico, desenvolvendo medicamentos. Esse senhor aqui veio ser diretor da Azul, linhas aéreas. Esse aqui embaixo veio liderar projetos na área esportiva. O outro veio trabalhar numa indústria, coordenar um setor de uma indústria. Então, o que a gente vê aqui, essa imigração profissional, ela vem ocupar os melhores postos de trabalho da nossa economia. E a gente deve pensar assim, poxa, então eles devem vir para as multinacionais. Não. Eles vêm para multinacional, mas também eles vêm para empresas brasileiras. Eles vêm para a Petrobras, para a Vale. Eles são contratados por essas empresas. E aí a segunda pergunta, o que leva a Vale ou a Petrobras a contratar um engenheiro mecânico na Finlândia e não um engenheiro mecânico aqui no Brasil, formado pela UFRJ, por exemplo, né? O que leva não é a diferença de qualidade da engenharia da UFRJ e da universidade finlandesa. A diferença não está aí. Saiu recentemente um ranking, vocês devem ter acompanhado. A USP está entre as 150 melhores universidades do mundo. Então, a diferença não está na formação específica da profissão. A diferença está essencialmente no nível de inglês. Porque a Vale do Rio Doce e a Petrobras não conseguem encontrar aqui no Brasil engenheiros em quantidade suficiente que falem no inglês de nível internacional para negociar contratos, participar de treinamentos, desenvolver projetos em conjunto com equipes multidisciplinares em outros lugares do mundo. E esse nível de inglês, que não é de turista, e esse é um nível de inglês que demora muito tempo para se desenvolver, o sujeito tem que ser capaz de, no final, conseguir escrever um e-mail inteiro em inglês, né? É um nível de inglês que o Gay-Lussac busca desenvolver junto aos filhos de vocês. Porque a gente sabe que, assim como nós, adultos, hoje encontramos a concorrência desses estrangeiros no mercado de trabalho nosso, os seus filhos também vão encontrar, caso o Brasil continue na direção que se encontra. Então, só para a gente pensar um pouquinho à frente, quem vai concorrer com o seu filho ou com a sua filha não é só o coleguinha que está sentado à direita, à esquerda, atrás ou na frente, numa carteira aqui do Gay-Lussac. É também aquele canadensezinho que está sentado 8 horas por dia aprendendo geografia em inglês lá no Canadá, aprendendo literatura em inglês, história em inglês, matemática em inglês. Então, é para esse futuro, é para esse encontro, né, no mercado de trabalho que o Gay-Lussac pretende preparar os filhos de vocês. Existem 2 níveis de inglês muito claros hoje aqui no Brasil, né, com as devidas gradações intermediárias. Existe um nível bem básico, que é o de turista, que é um inglês que basicamente ensina a gente a gastar, né? Como é que eu faço para encontrar uma loja, como é que eu chego naquele restaurante, a que horas começa a sessão de cinema, onde é o próximo aeroporto, que horas sai o voo. Isso é importante, porque é uma dimensão da vida da gente, né? O turismo é uma dimensão da nossa vida, né? Só que só nesse nível a gente não vai muito longe. Porque existe um outro nível bem mais alto que permite, por exemplo, a um médico fazer parte de um seminário, de um congresso em qualquer lugar do mundo, apresentando uma técnica que ele tenha desenvolvido para tratamento do câncer, diante de 2, 3 mil colegas de profissão, tudo em inglês, em qualquer lugar do mundo. Permite a um advogado ajudar um cliente a resolver uma contenda em qualquer lugar do mundo, ou analisar um contrato de parceria internacional junto a um fornecedor ou um outro consorciado, que permite ao administrador trabalhar como executivo em qualquer empresa do mundo. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma safra maravilhosa de executivos, né? Então, esse nível de inglês aqui, que é o nível internacional, vamos chamá-los então de... vamos chamar esse nível de nível internacional de inglês, é o nível que essa escola busca, né? Para que os alunos não fiquem limitados somente a situações turísticas na vida, mas que eles possam galgar situações profissionais, acadêmicas, pessoais, bem mais elevadas, que são favorecidas por esse nível de inglês. Para isso, então, foi formada uma parceria com uma instituição chamada Texas Tech University, que é a instituição que eu represento no Brasil, há 12 anos, e a Texas Tech é uma universidade bem grande hoje nos Estados Unidos. Pode fazer o switch para a tela, por favor? A Texas Tech, para vocês terem ideia, foi fundada na década de 20,
e tem 5 campi, que se somados, esses 5 campi formam o maior parque universitário dos Estados Unidos em área geográfica. Eles têm cerca de 36 mil alunos estudando nesses 5 campi, com um orçamento anual de cerca de 830 milhões de dólares. A universidade tem mais de 120 cursos de graduação em diversas áreas, medicina, engenharia, direito, petróleo, veterinária, por aí vai. Mais de 100 cursos de mestrado e mais de 50 cursos de doutorado. A Texas Tech é considerada hoje uma das 10 melhores universidades de direito dos Estados Unidos, segundo publicações especializadas na relação custo-benefício. Tá? Também é considerada uma das 50 melhores de administração dos Estados Unidos. Vocês sabem quantas universidades tem nos Estados Unidos? Quantas faculdades, universidades tem, mais ou menos? Mais de 4 mil, perfeito. São 4.500 instituições de nível superior. Então, você ser considerado aí uma das 50 melhores de administração, é só fazer a conta, né? 50 dividido por 4.500 vai dar 0,01, que coloca a Texas Tech lá no topinho dessa lista, com uma posição bastante prestigiosa. A universidade também se destaca muito na parte da engenharia de petróleo, computação, elétrica, mas de todos esses índices, eu acho que o índice mais completo, que diz mais sobre a Texas Tech, é esse último. Né? Claro, a gente respeita as fontes daqui que deram os outros índices, a Business Week, o US News, tudo bem. Mas esse último índice, em particular, é interessante. Por quê? Porque ele não considera só um curso, ele não considera só administração ou só engenharia. O Wall Street Journal, vocês conhecem? Um jornal importante de Nova York. Esse jornal fez uma pesquisa com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pegou a lista das 500 maiores empresas de várias áreas diferentes e saiu perguntando o seguinte: quando vocês vão contratar um trainee, a que universidades vocês recorrem? Onde vocês vão buscar alunos formandos para trabalhar nas suas empresas? Né? Então era essa pergunta, simplesmente isso. Né? E eles foram respondendo. No final, depois das 500 entrevistadas, o Wall Street Journal tabulou uma lista e chegou, então, finalmente, ao ranking das 20 universidades favoritas dos empregadores americanos das mais diversas áreas da economia, e a Texas Tech ocupa orgulhosamente o 18º lugar entre as 4.500 universidades dos Estados Unidos em termos de preferência do mercado de trabalho. Eu considero esse índice bastante rico por isso, porque considera vários cursos diferentes e não somente um ou outro curso, né, sem demérito dos outros índices. Para vocês terem uma ideia geral, esse é o campus principal da universidade, fica na cidade de Lubbock, no Texas. É um dos 5 campi da Texas Tech. Temos toda uma infraestrutura bastante adequada para o aprendizado. Você tem aqui, por exemplo, um prédio da arquitetura, o prédio da química. São prédios diferentes que, ao longo do tempo, foram sendo construídos. A universidade tem um time de futebol americano próprio, são os Red Raiders. Quem gosta de esportes, aí assiste a ESPN, de vez em quando eles jogam. Tem um estádio próprio. E tem uma coisa interessante, eles têm um mascote. Esse mascote se chama The Masked Rider e é um aluno da Texas Tech, um aluno com boas notas. E todo ano esse aluno é responsável por abrir os jogos da Texas Tech nesse estádio de futebol da Texas Tech. Então ele entra a caráter, né, a cavalo, antes dos jogos começarem. Então só um pouquinho aí do folclore da Texas Tech para vocês. A universidade possui 4 hospitais próprios, localizados em cada uma das cidades onde existe campus da Texas Tech, com exceção de Junction. Tá? E eu trouxe um videozinho curtinho, de mais ou menos 4 minutos, para passar para vocês. Se puder apagar um pouquinho aqui a luz, a gente começa o vídeo. A Texas Tech começou nesse celeiro. E ele existe até hoje, dentro do campus, que cresceu bastante.
arquitetura do campus é muito eclética, vai desde a Renascença Espanhola até prédios feitos em vidro, com tecnologia ecológica para aproveitar a luz. Essa é uma arena coberta. Essa é uma sala de aula da engenharia. E agora o laboratório da engenharia. Uma das engenharias. Existe uma diversidade cultural muito grande dentro da Texas Tech. Alunos de vários países, são mais de 100 nacionalidades representadas dentro do campus, com a presença maciça dos asiáticos. Essa é uma sala de aula de design, uma sala de aula teórica do curso de design. E agora a parte prática do curso de design, onde os alunos vão para os ateliês, conhecer os materiais, as ferramentas. Faculdade de Medicina da Texas Tech, uma sala de aula da medicina. Laboratório da Engenharia Química. Existe uma tradição no final do ano de iluminar a universidade e de envolver a estátua do Masked Rider, que é o mascote, nessa fita vermelha. Essa região onde fica a Texas Tech, ela é bastante plana e venta muito. Com isso, a Texas Tech se aproveitou desse recurso natural e se tornou o segundo melhor doutorado do mundo em energia eólica. O Brasil tem começado a investir nisso, até porque o petróleo vai ser substituído um dia como fonte energética. Uma outra sala de aula. É muito comum a Texas Tech trazer ex-alunos para palestrarem com os alunos. Esse é o vice-presidente da General Motors, que foi ex-aluno da Texas Tech. Essa é uma das bibliotecas do campus. Esse vídeo também conta a história dessa moça. Ela é uma aluna do curso de veterinária da Texas Tech e o sonho dela era se tornar uma Masked Rider, né? Entrar nos jogos de futebol antes dos jogos começarem. Interessante que veterinária lá na Texas Tech não é só cuidar dos animais, né? Também tem uma vertente do curso de veterinária que é a veterinária para alimentação, ou seja, para pecuária de corte. A Texas Tech é muito forte nessa parte agropecuária. A região toda é bastante plana e bastante deserta, bastante árida, né? O solo é bastante árido, bastante seco. Lembra um pouco o sertão nordestino. E a Texas Tech se especializou em cultivo de diversos tipos de culturas em solo árido. Também uma parte muito importante, usando tecnologia de vários países, Israel, por aí vai. Nem todos os países são abençoados com um solo igual ao nosso, né? Aí chega o dia do jogo, ela se veste a caráter. Pode aumentar um pouquinho o áudio.
Muito bem. De todos esses cursos que vocês viram da Texas Tech, então, mestrado, doutorado, graduação, a Texas Tech também oferece um curso chamado Texas Tech University High School. O que é isso? É basicamente o ensino médio americano que é implantado dentro de escolas fora dos Estados Unidos. Existem escolas hoje em 25 países que utilizam esse programa, e a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: não é uma substituição do currículo brasileiro. O currículo brasileiro do Colégio Gay-Lussac continua preservado, intacto. Seus filhos vão continuar fazendo aula de matemática em português com os professores daqui, química, física, tudo igualzinho. E a essas aulas vão ser acrescentadas as aulas do currículo americano. Então, o high school é um acréscimo, não é uma substituição. Como é que funciona o high school, então? Funciona com professores nativos de países de língua estrangeira, onde a língua materna seja o inglês. A escola atualmente possui 3 professores, não é isso, Tereza? Tereza, fala um pouquinho dos nossos professores. São 4, na verdade, não é isso? Queria apresentar a vocês a professora Tereza Kaçuga, como se vocês não conhecessem, né? Essa figura simpaticíssima. Eu sou coordenadora da RAI. Nós agora temos 3 professores, uma inglesa, um inglês e uma americana. Ano que vem ficaremos com um casal americano e um casal inglês. Aí vai ser uma disputa boa lá. São casados, não, né? Não se comprometa. Muito bem. Por que isso? Para que o aluno possa viver o inglês como ele é vivido de fato dentro dos países de origem desses professores. Eu coordenei durante quase 9 anos a primeira high school do Brasil, que foi em Vitória, no Colégio Leonardo da Vinci, uma boa escola do Espírito Santo, onde a Texas Tech colocou o piloto desse programa e deixou o programa amadurecer no Brasil para então começar a expansão em 2008 para outras escolas. Atualmente são 40 escolas que possuem o programa aqui no Brasil. Mas quando eu era coordenador dessa escola em Vitória, eu me lembro muito bem que na primeira semana de aula, sempre entrava algum aluno na minha sala e falava assim: Rogério, eu quero sair do high school. Eu falei: mas por que você quer sair do high school? É a primeira semana de aula, nem começou ainda. Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Há quanto tempo você faz inglês? Eu faço inglês há 6 anos. Tenho boas notas em inglês. O problema é que eu quero sair porque eu não estou entendendo nada que o professor está falando. Não entendo nada que o Ralph fala, que o Donald fala, que a Brian fala. Não entendo nada. Nada. Falei, então a gente matou a charada. Qual é o problema? O problema é que você sempre teve aula com professores brasileiros falando inglês. Excelentes professores. Senão você não tinha chegado aqui no high school. Não tinha passado na prova de seleção. Você deve muito a eles. Mas ainda assim são professores brasileiros falando inglês. Agora você está numa sala de aula, junto com a Victoria, ou junto com a Pamela, falando e ouvindo inglês como se fala em Londres, como se fala nos Estados Unidos. Então, os professores não são treinados para falar mais devagarinho com os alunos, não. Os professores são treinados para, desde o primeiro dia de aula, falar normalmente como se estivessem em seus países de origem. Qual é a ideia? A ideia é que o aluno vai se desacomodar do nível onde ele está hoje e vai devagarinho se reacomodando no nível do professor. Não é o professor que vai ter que baixar o nível do aluno, é o aluno que devagarinho vai ter que chegar ao nível do professor. E aí, na segunda semana, a gente vê que o aluno já está mais acostumado, já não fala mais em sair do high school. Então, quando seus filhos passarem na primeira semana por esse problema, já sabe o que é. Parece uma má notícia, mas, na verdade, é uma boa notícia, né? É muito parecido com aquele aluno que foi para a Finlândia ou para a Dinamarca, liga para o pai e para a mãe e fala assim: pai, mãe, vem me buscar aqui porque eu não estou conseguindo entender nada. É normal, faz parte da acomodação, né? A boa notícia é que a gente consegue, então, dentro de uma sala de aula, aqui em Niterói, ter um ambiente legítimo de imersão na língua estrangeira, como ela é falada nos países de origem desses 4 professores. E isso acontece o tempo todo porque o aluno só pode se comunicar com esses professores em inglês. Quer perguntar alguma coisa? Em inglês. Né? Tem alguma dúvida? Em inglês. Fale certo, fale errado, não importa, mas fale. Porque o professor só vai te responder se você perguntar em inglês. Então, desde o primeiro minuto de aula, é prática o tempo todo, conversação o tempo todo em inglês. São 20 alunos por sala, então é uma quantidade de alunos que permite uma interação bastante interessante com os professores.
dentro dessa sala de aula especial, que é uma sala de aula equipada com projetor, com ar-condicionado, com computador, com mini biblioteca de sala, com lockers, enfim, mapas, toda uma ambientação e um equipamento que favorece os recursos que os professores precisam utilizar. Essa é a professora Victoria, vocês antes viram uma foto da Pamela. Não tem foto dos outros professores aqui ainda, mas a professora Teresa é a coordenadora exclusiva do curso. Ela está presente em todas as aulas que acontecem no high school. Sempre que tem aula no high school, ela tem um horário lá para coordenar, para acompanhar todas as aulas, para atender os alunos, as famílias. O que eles estudam? O currículo oficial americano. E que matérias são essas, então, que eles estudam? Primeira matéria, Public Speech. Todo aluno americano aprende a falar em público. Todo aluno americano. E falar em público não é bater papo. É muito diferente. Primeira diferenciação é essa. Bater papo é uma coisa, falar em público é outra. Tem essa noção de que o brasileiro é comunicativo? É, batendo papo. Agora, quando o brasileiro vai falar em público, ele se encontra na mesma situação de qualquer outro ser humano, de qualquer outro lugar do planeta. Não é fácil. Porque quando você está falando em público, você está colocando a imagem da sua empresa em jogo, a sua reputação, o seu nome, as suas ideias. Você arrisca alguém que está na plateia levantar a mão e fazer uma pergunta que possa colocar numa situação delicada o que você está falando, até contradizer o que você está falando. Não é fácil falar em público. Então, eu mesmo aqui, depois de mais de 80 apresentações como essa que eu estou fazendo agora, eu sinto um pouco de insegurança. Não vou negar, é a primeira vez que a gente está se encontrando, que eu estou vendo vocês. Eu fico aqui pensando, será que eu estou me repetindo? Será que eu estou indo muito devagar? Será que eles vão me perguntar alguma coisa que eu não sei? Quem já falou em público sabe que sente a mesma coisa. Imagina os filhos de vocês, então, com 13 anos. Só que a gente quer que eles passem por isso logo, com 13 anos, destravem de vez com 13 anos, para virarem adultos mais confiantes. E como é que a gente trabalha com eles? Para superar esse pequeno desconforto que é falar em público. Através de 2 frentes de trabalho. Primeiro, com preparação. Segundo, com prática. Preparação e prática. São essas nossas frentes de trabalho em Public Speech. Preparação. Eles vão se preparar assistindo a discursos de oradores célebres como Martin Luther King, John Kennedy, Steve Jobs, Barack Obama, e não vão só assisti-los, não. Eles vão ler o texto dos discursos desses oradores. Então, quando eles vão ler, por exemplo, o texto do I Have a Dream, que é um discurso muito famoso do Martin Luther King, vocês já devem ter estudado, é considerado o discurso mais importante do século XX, eles vão perceber que ao longo dos 20 minutos que o Martin Luther King fala lá na Marcha pelos Direitos Civis em Washington, ele repete, I have a dream, I have a dream, e ele começa sempre as frases com I have a dream. I have a dream that one day I'll see you, my children, living together. I have a dream that one day people will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. E continua. I have a dream. Quando o aluno está olhando isso no papel, ele começa a perceber assim, professor, por que ele repete o tempo todo I have a dream? Isso é uma ferramenta retórica, chamada refrão. O refrão é a repetição de um slogan, de um chavão, ao longo de um discurso. As canções usam muito isso. A gente pega as músicas, elas têm sempre o refrão que é repetido. E funciona. E, normalmente, quem está ouvindo, memoriza. Por isso que a gente tem essa tendência a lembrar sempre dos refrões das músicas. Mesma coisa acontece com os speeches, tanto que o speech dele ficou conhecido como I Have a Dream, quando não era esse o nome do speech. Bom, aí você pega, depois de quase 60 anos da morte do Martin Luther King, o Barack Obama vem na campanha presidencial dele e usa a mesma ferramenta retórica. Só que, em vez de falar I have a dream, o que o Barack Obama falava? Vocês lembram? Todo mundo lembra. É a força dessas 3 palavrinhas, Simples, curto e muito potente. Yes, we can. Olha só, naquele momento da história, o poder de mobilização dessas 3 palavrinhas. Yes, we can. E tanto que a votação dele foi expressiva. Americanos que não saíam de casa para votar, saíram para votar
acreditando em que eles podiam, né, fazer a mudança. Bom, essa é a preparação. E a prática? O aluno vai construindo repertório, na medida que se prepara, ouvindo esses discursos, vai. Repertório retórico, repertório de vocabulário, repertório de figuras de linguagem, né? Mas só que ele tem que colocar isso em prática. Porque até então ele está passivo na relação de aprendizagem. Ele tem que agora produzir. Até então ele só estava consumindo conhecimento. Agora chega a hora dele produzir. E ele tem que produzir 3 discursos ao longo do curso, ir para frente de uma câmera, para frente dos 19 colegas e para frente do professor de speech, fazer os speeches em cima desses 3 tópicos. Isso tudo é gravado. E o speech final dele é mandado para a Texas Tech, que vale 25% da nota do curso. Vai ser corrigido lá nos Estados Unidos. O primeiro speech dele é My Professional Dream. O aluno tem que falar da escolha profissional que ele pretende seguir e por que aquela escolha profissional é adequada para ele. Convencer os colegas de que ser médico é uma boa para ele. Só que antes de escrever, antes de falar, antes de qualquer coisa, a gente fala assim, para. Primeira coisa, senta, pega um papel e vamos rascunhar. Vamos fazer o primeiro passo do processo de escrita americano, que é o quê? Brainstorming. O primeiro passo é o brainstorming, que é coletar substâncias, que é coletar ideias, né? Então, o brainstorming. Tudo bem. Quer ser médico? Você vai falar agora para mim, lista aí 10 aspectos positivos da medicina. Reconhecido socialmente, ajuda as pessoas, tem um nível de vida ok. Ok. 10 aspectos negativos de ser médico. Tem horários imprevistos, dependendo da especialidade, tem que acordar às 2 da manhã, tem plantões de 24 horas, a formação demora quase 8 anos. 10 características suas que fariam de você um bom médico. Eu sou paciente, não tenho medo de sangue, gosto de ouvir as pessoas, gosto de estudar. Muito bem. E agora os 10 passos que você vai fazer nos próximos 10 anos para se tornar um médico. Então esse processo, que agora fala disso, é o brainstorm. E ele serve depois ao longo da vida para o aluno, para qualquer outra situação onde ele tem que construir um texto, falar em público. Né? Bom, fez o brainstorm, coletou a substância, vai escrever o texto. Escreve o texto, entrega para o professor corrige o texto, começa a ensaiar. Ensaia na frente do pai, ensaia na frente da mãe, ensaia na frente do professor, ensaia, e chega o dia de gravar. Finalmente, o dia de gravar. Ele vai lá e grava na frente da câmera. Nesses anos todos, aí, coordenando high school, eu tenho visto 2 tipos de aluno. Se a gente fosse falar de 2 estereótipos, assim, só para ser didático. O aluno popular e o aluno tímido. E todos os outros alunos que existem no meio desses 2 polos. O popular é aquele aluno que está acostumado a bater papo. É o aluno que está acostumado a ir para a hora do recreio e levar todo mundo no bico. Ninguém consegue, né, segurar esse aluno porque ele sai de todas. Com o seu jeitinho e tal, com a sua eloquência. Beleza, ok. O que acontece com o aluno popular na hora que ele vai fazer essa gravação do primeiro discurso dele? Ele vem despreparado, via de regra, ele vem sem substância, ele vem com conteúdo pobre, chega lá na frente, começou a câmera a filmar ele. I want to be a doctor, and it's a very good profession. Yes. And, e passa vergonha. É isso que acontece. Imagina o que é para um aluno popular passar vergonha na frente dos colegas. Né? Ele estava descobrindo ali, na realidade, que falar em público não é bater papo. E o outro aluno, o tímido, esse está em casa, morrendo de medo do dia chegar, né? de filmar. Ele morre de medo de aparecer em público. Né? Só que como é que ele lida com esse medo dele? Sabe como é que ele lida? Como é que ele reage? Ele pega o texto dele, faz um primoroso brainstorm, coleta o máximo possível de exemplos, faz um texto, leva para o professor 3, 4 vezes, reescreve, ensaia na frente de todo mundo. Aí no dia de gravar ele começa lá, vai lá para frente, com medo. Isso quando ele não falta, tá? É muito comum um tímido faltar no dia de gravar. Mas a gente é chato, fala assim, você faltou, né, quinta-feira passada. Está marcado para a próxima terça, tá? Fica tranquilo. Então, não tem como fugir. O que ele faz? Ele vai lá para frente de todo mundo e começa o discurso dele com o tom de voz dele, normal, baixinho, sem grandes gestos, sem dramaticidade, né, sem eloquência, mas com tanta substância que, no final, todo mundo aplaude esse aluno. Então, o aluno popular aprende que, para falar em público, ele precisa se preparar.
E o aluno tímido aprende que, através da preparação, uma boa preparação, ele consegue chegar e falar em público, mesmo não sendo um aluno eloquente, mesmo não sendo um aluno que tenha grande gestual e grande apelo de outras formas, né? Então, é uma lição que se aprende bem cedo, nos primeiros 2 meses, e vocês vão receber em casa um DVD com os... Em casa não, vocês fazem um evento, né, Tereza? Na verdade, é o contrário. É um evento surpresa, não vou entregar a surpresa, não. Mas vocês assistem, logo com 2 ou 3 meses, os primeiros speeches dos filhos de vocês, para avaliarem como eles estão se desenvolvendo dentro do curso, né? Bom, falei um pouquinho dessa matéria, chamada Public Speech, mas não é a única do high school, tem outras. Os alunos também vão aprender English Literature, Grammar and Writing. Que literatura é essa que eles vão aprender? Literatura clássica. Não são 4 linhas de texto, não, gente. Eles vão aprender 40, 50 páginas de texto por vez. Só de Shakespeare, eles vão aprender 4 obras. Vão começar com Romeo and Juliet, agora no comecinho do 9º ano. Depois vão aprender The Sonnet 18. Depois vão aprender Julius Caesar e Macbeth. São 4 obras de Shakespeare que eles vão aprender, né? E em que momento que eles vão ler essas obras? Dentro da sala de aula, junto com o professor. Até para o professor poder corrigir a pronúncia desse aluno, dessa aluna, né? Para o professor poder explicar o que acabou de acontecer naquele segundo ato da peça e por aí vai, né? Tereza, se você quiser completar alguma coisa, você me fala também, tá? E muitas das vezes, o professor atribui papéis a cada um, né? A cada aluno. É bem interessante. Bom, e é nessa hora que aparecem os erros de pronúncia, né, do aluno. O que está por trás dessa ideia de ler bastante? Quanto mais você lê, mais cresce o seu vocabulário, melhor você fala, melhor você escreve. E não é só o vocabulário, palavras, mas também o seu repertório de figuras de linguagem, comparações, analogias, metáforas. Quem precisa de escrever no dia a dia, no meio profissional, sabe a importância de uma metáfora bem empregada, né? Às vezes uma figura de linguagem vale mais que 3 parágrafos. Então, os alunos vão adquirindo isso através de autores como o Shakespeare. Mas não é o único autor que eles estudam. Eles também vão estudar, por exemplo, Animal Farm, do George Orwell. Acho que vocês já devem ter lido esse texto em português, Revolução dos Bichos. É bem interessante, é uma crítica a sistemas totalitários. E o aluno, no primeiro ano do ensino médio, isso ele já vai ter 1 ano e pouquinho de high school já feito, é quando ele vai ler esse livro, ele tem que escrever uma monografia no formato padrão acadêmico americano, que é o formato da MLA. A MLA equivale à EBNT brasileira, só que é no formato acadêmico americano. Por que é interessante? Porque o seu filho já vai estar aprendendo como publicar em formato internacional, publicar no formato acadêmico internacional. Não é fácil, tá? É fácil, Tereza? Não é fácil. Aliás, high school não é fácil, tá? A gente já vai deixar claro para vocês. High school não é fácil. Não é High School Musical, é só o nome que é parecido. Tá? Os alunos, para vocês terem ideia, cada monografia dessa tem 10 páginas. Eles têm que cotejar o texto original, que eles leem esse texto no original, são 200 e poucas páginas, com mais 5 ou 6 textos biográficos, não é isso? Na hora que quiser fazer comparação, não pode procurar em Wikipedia, tem que ser em enciclopédia de verdade, pode ser qualquer coisa. Então, a internet é fonte secundária, né, para eles. É utilizado, mas como fonte secundária, não primária. É bem interessante o exercício, é um exercício bem rigoroso, mas daí é 1 ano e pouquinho que seu filho já estiver no high school. Isso lá em 2014. Além de Animal Farm, o que eles vão estudar? Vão estudar contos. O que são contos? São basicamente textos menores. Textos de 4, 5 páginas. Né? Um dos contos que eles estudam é The Mask of the Red Death, do Edgar Allan Poe. Conto bem interessante. Também estudam poemas. Esse poema certamente vocês conhecem. Quem assistiu aí a Sociedade dos Poetas Mortos deve lembrar aquele momento onde o professor estava dando a aula para os alunos, falando de um poema. Era esse poema. É um poema do Walt Whitman chamado Captain, My Captain. É um poema muito inspirador que o Walt Whitman escreveu para o Abraham Lincoln. E eles estudam vários poemas, esse é só um dos exemplos de poemas que eles estudam, né? Vão estudar também autores de outros países, vão estudar uma tragédia chamada Antígona, do Sófocles, um autor grego, milenar, mas bem atual, todo em inglês, claro. Vão estudar The Crucible, do Arthur Miller.
A Teresa estava me falando mais cedo que eles estão adorando estudar The Crucible. Vocês devem ter assistido uma versão em filme, talvez, dessa obra, As Bruxas de Salem, né? É bem interessante. Só que o ator aqui, o autor, o Arthur Miller, faz essa paralelo aí de caça às bruxas com a caça às bruxas do macartismo que aconteceu nos Estados Unidos, aos comunistas, aquela coisa, né, perseguir até o Charlie Chaplin naquela época. Então é muito interessante porque não é uma literatura ideológica, é uma literatura que faz reflexão sobre a própria história americana, sobre os próprios estágios de evolução dos direitos civis no país. Então não é uma é uma literatura bem crítica nesse sentido, bem interessante de ler. Vão estudar também Of Mice and Men, King Arthur. Então vocês percebam que são tipos bem variados de literatura, de vários países diferentes, vários autores diferentes, vários tempos diferentes, que têm em comum duas coisas. Primeiro, literatura clássica. Segundo, quantidade de páginas para ler. Por que quantidade de páginas para ler, né? Parece uma medida bem simplória, mas não é. Porque a gente sabe que quando esse aluno entrar na faculdade boa, um FGV, uma boa universidade, por exemplo, eles vão precisar de ler um livro de 150 páginas em inglês, muitas das vezes. Vão precisar de ler livros em português de 200 páginas. O livro de anatomia, o pessoal da medicina, então, que já se formou, sabe o quanto já leu nessa vida, né? Então já está na hora de sair daquele nível de expectativa baixinho de ler fragmento de texto, sabe? Para começar a ler 30, 40 páginas de texto, porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para o aluno que já desenvolve essa tenacidade, essa endurance, né, como eles chamam em inglês. Além de literature, eles também vão estudar grammar and writing. Como é que é isso? Aprender a escrever em inglês é uma das coisas mais difíceis que existem. Aliás, aprender a escrever em qualquer língua, né? Com 2 anos de idade, a criança já ouve, já entende comandos dos pais. Com 3 anos já fala direitinho, não precisa nem de ir na escola, com 3 anos já está falando alguma coisa, né? Assim que se alfabetiza aí, com 7, 8 anos, começa a ler. Agora, para escrever direitinho, você precisa de pelo menos 14 anos de educação formal. Então, escrever é a habilidade mais sofisticada, mais difícil e, atualmente, mais importante no mercado de trabalho, em qualquer área do conhecimento. Basta ver o dia a dia de vocês, né? Quantos e-mails vocês escrevem todo dia, né? E na hora de escrever um e-mail é bom usar as palavras de forma correta, porque se a gente escorrega, às vezes, na comunicação, pode começar até um mal-entendido entre a gente e o destinatário da correspondência. E o nosso aluno vai aprender a escrever dentro do high school. Bom, como é que funciona isso? A cada 2 semanas, eles vão produzir uma redação. Essa redação é um diagnóstico, é um raio-x de como é que está o inglês dele naquele momento. Apesar dos alunos do high school terem que fazer uma prova para entrar no high school, ainda assim existe um nível bem grande de heterogeneidade entre esses alunos. Tem aluno que erra mais pronome, tem aluno que erra mais verbo. O que a gente faz? Não adianta ficar dando mais aula de gramática para esses alunos. O que a gente tem que pegar é o seguinte: escreve para cá, me mostra o que você tem de inglês e eu vou mostrar para você onde é que ainda estão os seus problemas no seu inglês, para você poder corrigi-los. Então, o aluno entrega esse texto, cada aluno entrega um texto desse para o professor, né? O professor leva isso para casa e vai apontar cada errinho que o aluno estiver cometendo no texto. Só que ele não entrega de graça para o aluno qual é a correção do erro. Por exemplo, aqui, o aluno, por exemplo, cometeu um erro. Deixa eu aqui abrir. Ok, vamos ampliar um pedacinho do texto. Aqui o aluno ele cometeu um erro de pontuação. Então o professor vai lá e só escreve um P, numa cor diferente. Punctuation. P as in punctuation. E o aluno tem que pensar qual é a solução aqui. Bom, não é ponto parágrafo, porque a frase acabou de começar, não dá também para ser 2 pontos, é uma vírgula, né? Então vai lá, furthermore, vírgula, blá, 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 blá. Ou seja, é o próprio aluno que olha para o erro e corrige. Isso é muito interessante em educação, porque se a gente tem alguém para mostrar para a gente, ei, aqui tem um errinho, pensa o que é o certo aqui. Muitas das vezes a gente consegue acertar sem o professor precisar de entregar. Aqui, por exemplo, it's the wrong word, WW, ou seja, a palavra matters é um falso cognato. Ele queria dizer matérias de escola, só que ele usou a palavra matters. E não é isso, né? Ele teria que usar outra palavra. Então tem que ir lá no dicionário procurar qual é a palavra certa. E por aí vai com o resto do texto, né? É um trabalho caro? É. O professor passa uma meia hora com cada texto
para dar esse feedback todo para o aluno, que não é só de ortografia, de gramática, mas também um feedback qualitativo, adequação ao tema, argumentação, linha de raciocínio. Né? É caro para fazer esse trabalho, em termos de ter um professor meia hora com cada aluno, vezes 2 vezes por semana, vezes 40 e poucos alunos? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque realmente, trabalhando como se fosse um professor particular, com cada texto de aluno a cada 2 semanas, a gente vai limpando os erros desses alunos e eles chegam no final do high school com inglês muito, muito limpinho, muito, muito melhor do que começaram. Né? Muito mais rico, muito mais fluente, não só na fala, mas também na escrita. Escrever bem é fundamental. Falar bem também é fundamental. E se a gramática não servir para você falar corretamente, escrever corretamente, a gramática não cumpriu o seu papel. Para que serve gramática? Para a gente falar corretamente dentro da norma culta e para a gente escrever corretamente dentro da norma culta. Não é só para ficar sabendo classes gramaticais para passar na prova de segunda-feira que vem, né, e depois esquecer tudo. É para virar habilidade, de fato, que se reflete na escrita. E é assim que a gente trabalha a gramática aplicada. Tem aula de gramática no high school? De vez em quando tem. Quando alguma coisa tem que ser trabalhada com os alunos. Por exemplo, regras de capitalization, né? Letra maiúscula, minúscula, em título, mas é num nível bem mais sofisticado do que ficar trabalhando regência, o verbo to be. Quer dizer, são alunos avançados que entram dentro do high school, então não tem por que a gente ficar trabalhando com eles o básico. O básico que eles ainda não souberem, a gente corrige aqui no texto deles. E aí varia de aluno para aluno, não perde o tempo dos outros. Além de English Literature, Grammar and Writing, a gente também trabalha US History. E a gente tem um cuidado muito grande para que isso não vire palanque ideológico. A gente sabe do risco que as aulas de história têm nas escolas de virarem palanque ideológico de professor. Né? Os nossos professores são treinados para fazer uma abordagem factual da história. Seria muito fácil eu ter um americano, um proud American lá, falando que os Estados Unidos estão sempre certos, que são os melhores países do mundo, blá, blá, blá. A gente não quer nada disso. Não é nem um lado nem o outro. Aborda o fato. Só o fato. Você é mediador. E deixa o aluno interagir com o fato. Vamos dar um exemplo disso. Os Estados Unidos jogaram a bomba em cima de Hiroshima. Esse é o fato histórico. Um aluno lá do cantinho vai chegar e vai falar o seguinte: nossa, que maldade, que absurdo, né? Que falta de humanidade. Coitada das pessoas, tal. Aí um outro aluno do outro lado da sala vai falar o seguinte: mas lembra que os líderes daquele povo atacaram Pearl Harbor algumas semanas antes. Então não é tão simples assim, né? E aí o professor chega e fala: o papel do professor é ser mediador. E é muito legal aqui no Gay-Lussac, porque o currículo brasileiro já de história mundial, eles já estudaram no currículo brasileiro. E aí, com essa bagagem de história mundial que eles já estudaram no currículo brasileiro, eles vêm armados com todo tipo de argumento e informação para uma sala de aula de história. E vira debate entre aluno. E o professor o mediador desse debate. Sempre com orientação factual. Deixa o aluno ter opinião. O professor de história americana é britânico. Exatamente. Além disso, bom, eu estou falando já estou avançando na linha do tempo aqui. Eu já estou quase em 2015 aqui com vocês. Em 2015, seus filhos vão estudar government, que é o estudo do governo democrático moderno, função de uma constituição, a função dos 3 poderes, como é que eles interagem, o sistema de checks and balances, que não é novidade americana, mas que é muito presente lá. E nessa época de julgamentos, né, no Supremo Tribunal, eles fazem analogias com a Supreme Court americana. E nessa época de eleições nos Estados Unidos e no Brasil, eles aprendem como é que se elege um representante lá, um representante aqui. É muito interessante para um conhecimento de mundo. Muitos alunos, depois de estudar government com a gente, começam a se interessar um pouquinho mais pela parte de política, né, e entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Isso é bem bacana, né? Mas também porque são alunos especiais. Os alunos que entram no high school são alunos especiais. Eu não posso dizer que isso é um mérito tanto do high school. O high school só gerou uma oportunidade para um aluno que já era especial nesse sentido, né? Além disso, eles vão estudar economics. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de uma aluna minha, chamada Juliana.
A Juliana estava fazendo direito na PUC, em São Paulo. E, naquela época, ela me contou que, enquanto estava na PUC, colocaram lá um anúncio na universidade para um concurso que ia ter, de vaga de estagiário, concurso para vaga de estagiário, no melhor escritório de direito de São Paulo, que é o Pinheiro Neto. Tá? E é um escritório muito grande, vocês provavelmente conhecem. Eles têm clientes aí multinacionais pelo mundo todo, que são representados no Brasil por eles. Então, era no sábado de manhã, a Juliana estava me contando. Ela falou assim, Rogério, 100 candidatos na frente da porta do escritório para disputar uma vaga de estagiário. Um monte de gente da PUC, da USP, e a gente achando que ia ser prova de direito. Estava todo mundo lá com Constituição, Código Penal, tudo nas suas sacolinhas para poder fazer a prova. Quando começou a prova, às 8 horas da manhã, uma pessoa colocou uma folhinha só uma folhinha, em cima de cada carteira e falou, pode virar. Na hora que viraram, não era uma prova de direito. Era um texto do Financial Times, que eles tinham que passar do inglês para o português. O que o Pinheiro Neto queria saber? 2 coisas só. Primeiro, esse aluno dá conta de ler um texto com mais de 4 linhas em inglês? A matéria é grande do Financial Times. Segundo, esse aluno consegue ler um texto formal em inglês e passar esse texto para um português formal? Porque é isso que eles vão fazer no dia a dia dentro do escritório. Eles não podem escrever lá, né, de maneira informal. Então é isso que o escritório queria saber. Esse aluno sabe ler e escrever? Muito bem. Direito. Foram almoçar e aí veio a segunda etapa da seleção. Entrou de novo o aplicador de prova, todo mundo achando que finalmente ia ser a prova de inglês. Na hora que viram a folhinha, aí foi um espanto geral, porque era um texto da Gazeta Mercantil, que atualmente é Valor Econômico, e a matéria era o seguinte, deixa eu ver se eu lembro direito o título. Era a política macroeconômica do Banco Central e o papel das taxas de juros no controle do núcleo da meta de inflação. Era esse o título da matéria. Em português. Uma página inteira. Para traduzir para o português, para traduzir para o inglês. E é nessa hora que aquele monte de candidato de PUC e USP se desesperou. Porque aquele monte de aluno bom mesmo, não sabia escrever em inglês. Não é que não soubesse economia, não. Tá? Não sabiam escrever em inglês. São alunos que passaram a vida inteira fazendo, sabe o quê? Nas melhores escolas de línguas, preenchendo lacuna, preenchendo lacuna, preenchendo lacuna. Passa do presente para o passado, da afirmativa para a negativa. Tudo aquilo que a gente já fez e que é importante, porque é a base, né? Mas que parou por aí. Porque era mais simpático estudar a letra da Lady Gaga na sala de aula, né? Porque era mais legal ficar fazendo conversação. E o texto escrito? Que horas que foi desenvolvido? Né? Então, essa lacuna na escrita é uma lacuna que barra muitos bons profissionais na hora de entrar numa boa posição profissional dentro de uma empresa grande, brasileira ou de outra nacionalidade, porque ele não consegue escrever em inglês. Então, a Juliana, dos 100 candidatos, foi a única selecionada, e uma das sócias do escritório chamou a Juliana para conversar depois. Olha, você teve uma redação muito boa, tanto na primeira parte quanto na segunda, especialmente na segunda, o seu inglês é muito bom. Claro, você já estudou fora, dá para ver. Ela falou, não, nunca estudei fora. Eu estudei no Brasil. Mas você estudou em escola americana aqui no Brasil? Ela falou, estudei. Eu estudei no high school, que tinha uma escola que tinha um high school, que era o currículo americano, e o currículo brasileiro juntos. Né? Muito bom, Juliana. Agora, me responde só uma dúvida aqui, só uma curiosidade, na verdade. De todo esse grupo, você foi a única que sabia escrever a palavra juros em inglês, que a palavra estava o tempo todo no texto, né? Quer dizer, é uma palavra, não é nenhuma palavra impossível, né, gente? A gente usa juros o tempo todo no nosso vocabulário. É formal, mas é comum, né? E ninguém sabia como era juros em inglês. Se fosse inflação, era fácil, né? Inflação é inflation. E juros? Quem sabe como é que é juros em inglês? Ou coisa boa. Pois é, vocês estão melhor que aqueles candidatos. Juros em inglês é interest. E taxa de juros, interest rate. E aqueles 100 alunos da PUC e da USP não sabiam como era juros em inglês. Né? E aí ela perguntou, como é que você sabia, Juliana? Porque ninguém mais sabia. Né? Ela falou, olha, eu estudei economics no meu currículo de high school.
E lá a gente aprendeu não só esses termos, mas também conhecimentos sobre como funciona o mercado, o papel do Banco Central na regulagem das taxas de inflação, o que são políticas macroeconômicas, microeconômicas, tipos de empresa, franquia, capital aberto, capital fechado, né? E por aí vai. Então, é uma formação realmente bastante completa para um aluno, isso eu estou falando do aluno lá em 2015, lá no finalzinho do high school já, onde eles, ao longo do high school, também fazem Business Information Systems, basicamente focado em Excel, muito focado em modelos de Excel, que vocês usam isso no dia a dia de vocês, um pouco de sistemas de informação também, né? E algumas noções de álgebra e geometry que não existem no currículo brasileiro. Eles suplementam para o currículo americano. O currículo brasileiro precisa ser suplementado com alguns conhecimentos de álgebra e geometry, principalmente quanto à nomenclatura, a forma como se fazem as provas lógicas, né? Aqui no Brasil, basta dizer, os ângulos são alternos internos, são iguais, então as retas são paralelas. Tudo bem, você falou isso em português. Como é que fala isso na linguagem, na linguagem lógico-matemática? Então é mais a questão formal mesmo, que é interessante também do ponto de vista acadêmico. Gente, esse é o currículo de high school, e se eu tivesse que resumir para vocês, eu vou dar um tempinho no final para fazer perguntas, então se vocês tiverem algumas dúvidas, vão guardando aí, eu já abro para as perguntas. Se eu tiver que resumir tudo que eu falei até agora sobre high school, eu resumiria nessa frase aqui. A high school não é uma escola de inglês, mas sim uma escola em inglês. Então, o aluno não está tendo aula de inglês, ele está tendo aula de literatura em inglês, oratória em inglês, história, política, economia em inglês. E essa é a diferença. O high school tem um total de 510 aulas, divididas ao longo de 3 anos. 9º ano, 1º ano e 2º ano no ensino médio. No 3º ano não tem aula de high school. Tá? São 17 disciplinas ao todo. São menos que apareciam naquela listagem lá, né? Aquela listagem tinha umas 8, mais ou menos. Acontece que cada uma daquelas se subdivide em 2. Né? Então, um total de 17 disciplinas, com 20 livros aproximadamente. Cada uma dessas disciplinas tem prova, por exemplo, tem prova de história, tem prova de economia, tem prova de oratória, e o mínimo para passar nessas provas da TTU, Texas Tech University, é 70. Esse é o mínimo para passar, na escala de 0 a 100. Além dessas 17 provas da Texas Tech University, eles vão fazer 12 provas da Secretaria de Educação do Texas, que é a Texas Education Agency, que vai avaliar o currículo não só americano, mas também o currículo do Gay-Lussac. Então, eles vão fazer prova de química, de biologia, em inglês, para avaliar os conhecimentos de química e biologia desenvolvidos aqui no Gay-Lussac. Tá? Então, é uma avaliação bastante rigorosa, externa. Nenhuma dessas provas é feita pela Pamela, ou pela Vitória, ou por nenhum dos outros professores, ou pela Tereza. São provas feitas nos Estados Unidos, confeccionadas nos Estados Unidos e aplicadas aos alunos aqui. Todas corrigidas lá nos Estados Unidos. A Texas Tech tem cerca de 100 professores lá, certificados para dar nota de oratória, de economia, de história. Né? Portanto, essas notas têm validade legal lá. O que acontece com as matérias que o aluno estuda no currículo brasileiro? Ele não precisa repetir essas matérias no currículo americano. Então, sempre que existe correspondência, por exemplo, química no currículo americano, química no currículo brasileiro, a nota do currículo brasileiro é transportada para o currículo americano, para o histórico americano, compondo assim, se somando as notas do currículo americano, para compor os 26 créditos necessários para ele se formar e receber um diploma oficial de high school. Portanto, é necessário que ele conclua o 3º ano do ensino médio aqui no Gay-Lussac, ou em qualquer uma das outras 39 conveniadas, ou em qualquer outra escola americana que exista no Brasil, ou no exterior, qualquer escola americana ou internacional no exterior. Então é preciso que ele conclua todo o currículo até o 3º ano, aqui ou em outra escola conveniada. Tá? Porque é somente o currículo brasileiro dessas escolas que é reconhecido pela Texas Tech University. Vocês devem ter percebido que tem uma ênfase muito grande na questão da comunicação em público, né, de falar, de expor suas ideias. E eu queria chamar a Tereza aqui para falar um pouquinho da aluna que ela escolheu para mostrar. Você separou um speech lá, não é isso? Não sei, vamos ver. Esse é o primeiro. Foi o primeiro discurso que eles fizeram no My Professional Tree. Seja um microfone, por favor. Foi o primeiro discurso
curso que eles fizeram. Aí eu escolhi a menina que tinha mais desenvoltura, mas podia até ter escolhido outro, né? E é legal comparar, se pudesse comparar esse primeiro e com o que ela fez agora, é surpreendente a mudança, mesmo sendo uma excelente aluna. É muito... E uma coisa que você estava falando aí de ler e tal, que eu tenho percebido nos alunos da RAI do primeiro ano do ensino médio, como eles estão usando o dicionário, que é uma coisa que eu não vejo aluno usar dicionário. Mas a professora existe, você não pode repetir essa palavra, procura um sinônimo. Então, quando acabar, tinha dicionário em cima da mesa, e no nono ano é médio, depois vai melhorando, melhorando. Muito legal isso, como o vocabulário, então, Luísa, o aumento de vocabulário dessas crianças é uma coisa incrível. Como eles estão escrevendo bem. É verdade. Se você quiser verificar com ele lá se o speech está no ponto, isso que a Tereza falou é interessante. É um exercício que a gente fala usando um dicionário chamado Thesaurus. Vocês já ouviram falar nesse tipo de dicionário, Thesaurus? É um dicionário de sinônimo. É muito comum na cultura americana. Na nossa, não é muito comum. Para que serve? Para enriquecer o texto do aluno. Vou dar um exemplo. Pega a palavra importante. Repara a tendência que a gente tem de repetir essa palavra num texto, principalmente texto diretivo, né? É importante você lembrar que não sei o quê, não sei o quê. Olha, é importante na hora de fazer não sei o quê. É importante. A terceira vez que a pessoa está lendo a palavra importante, ela já está tão poída, já está tão desgastada, que ela perdeu a importância dela. Importante, que era para ser uma palavra para chamar a atenção, se ela é utilizada muitas vezes, ela enfraquece e perde a importância. Então, o exercício que a gente fala para os alunos é o seguinte. Vamos lá. Tá. Ele pode colocar agora, se quiser, não tem problema não. Ah, é? Bom, ok, tudo bem. Então, qual é o exercício que a Pamela faz com os alunos? Ela faz o seguinte. Meninos, chega de falar importante. Ninguém vai falar mais importante aqui. Vamos lá, sinônimos para importante. Qual o sinônimo para importante, gente? Primordial, essencial, o que mais? Relevante, o que mais? Fundamental, o que mais? Crucial, mandatório, vital e por aí vai. Repara, exatamente isso que vocês viram acontecer aqui é o exemplo de ignição que ela faz com um grupo de alunos. Tudo em inglês. Paramount, vital, crucial, etc, etc, etc. Para quê? Para enriquecer o texto do aluno. Certamente, se ele utilizar esses sinônimos, e aí daí o Thesaurus, que a Tereza falou, esse aluno consegue enriquecer a comunicação deles. Bom, vamos à frente então, que eles vão colocar o discurso no finalzinho. Como é que funciona o high school ano a ano? Quem começa o high school no nono ano do fundamental, vocês têm filhos hoje no oitavo ano, ano que vem, no nono ano, vão ter 6 aulas por semana de high school, além do currículo brasileiro. Isso em 2013. Quando eles forem para o primeiro ano do ensino médio, passam a ser 7 aulas por semana de high school, além das aulas do currículo brasileiro, por semana. Segundo ano do ensino médio, em 2015, 7 aulas de high school por semana. Tá? Só para vocês terem ideia, essa carga horária é igual à da China. A China tem 7 aulas de inglês obrigatórias dentro do currículo dela, para alunos, desde o aluno do primeiro ano fundamental deles até o 12º ano. Então, o seu filho vai ter uma carga horária parecida. Tá? E as aulas do currículo brasileiro ficam preservadas também, não é isso, Tereza? São quantas no aluno de nono ano? Então, são 7 de high school, mais 2 do currículo brasileiro. 6 e 2 no caso do sexto ano, 7 e 2 depois. Então, são 8 e depois viram 9 no total em inglês. Quer dizer, uma carga horária de língua estrangeira bastante privilegiada para esse aluno. Tá? Algumas observações, desculpa a letrinha ser pequena, mas eu gosto de ler as letrinhas pequenas antes. Os exames finais da TTU acontecem em algumas sextas-feiras à tarde ou em alguns sábados pela manhã. Não é todo sábado, não é toda sexta, mas no início do ano vocês já recebem de antemão a data das sextas-feiras onde essas provas vão acontecer, ou sábados em que elas vão acontecer. Normalmente, Tereza, evita-se feriados ou coisa parecida, ou proximidade de feriados, não é isso? A época de avaliação final de etapa, tem a aula normal da RAI, tem que vir a RAI, mas não tem prova da RAI de jeito nenhum. Então, a escola não ela tem um cuidado de que nenhuma data de prova do high school conflite com provas do currículo brasileiro.
É realmente uma costura feita com muito cuidado para que o aluno possa levar os 2 programas sem prejuízo. Tá? Outra letrinha pequena é o seguinte: no terceiro ano do ensino médio, em 2016, no caso dos filhos de vocês, não existem aulas semanais de high school no período da tarde. Porém, a escola vai usar algumas tardes, também publicadas de antemão, para ocasionalmente preparar os alunos para a prova da Secretaria de Educação dos Estados Unidos, porque tem algumas provas de biologia e química que eles vão fazer só no terceiro ano. Então pode ser que a Tereza fale, olha, tal sexta-feira, ou tal quarta-feira à tarde, ou tal quinta-feira à tarde, o aluno vai voltar para um simulado em cima disso. Tá? A cerimônia de formatura acontece em 2016. Então vamos acompanhar aqui. O seu filho estudou 2013, nono ano, 2014, primeiro ano, 2015, segundo ano. Em 2016, acontece a cerimônia de formatura junto com o ensino médio da escola. Tá? Porém, o diploma ele não recebe nessa cerimônia de formatura. Por quê? A formatura de vocês acontece em que mês aqui? Em dezembro. O aluno precisa ainda terminar todas as provas dele, a secretaria processar todas as notas, ser emitido o histórico de conclusão no ensino médio do Gay-Lussac, pegar esse histórico de conclusão no ensino médio do Gay-Lussac, mandar para a coordenação nacional, mandar para a Texas Tech, onde lá na Texas Tech vão ser pegas todas as notas do currículo brasileiro, do nono ano ao terceiro ano, importadas para dentro do sistema americano, mais as notas do currículo americano que já estavam registradas lá, somadas essas duas, é gerado, então, o histórico fiscal americano emitido pela Texas Tech, que chega para vocês em torno de março, abril de 2017. Tá? Durante o programa, última letrinha pequena, durante o programa podem ser convocadas algumas aulas extras, sem alteração no custo para as famílias. Pode ser que a Tereza julgue, por exemplo, que a economia não ficou bem trabalhada em determinada parte, houve, de repente, um evento extraordinário na escola que roubou uma aula de high school. Enfim, alguma coisa aconteceu que precise ser compensado. Então, vai ser marcado alguma coisa para que aquele aluno não perca aquilo ali. Tá? Normalmente, essas aulas extras, elas acontecem para recuperar algum conteúdo que não ficou bem trabalhado em sala. Mas é muito, muito raro isso acontecer. Só que, quando acontece, a gente pede a compreensão de vocês e saibam que não vai ter custo para as famílias. Bom, chega de letrinha pequena. Um horário típico de high school. Esse é o horário desse ano, por exemplo. Está aqui de manhã o currículo brasileiro todo preservado, de segunda a sexta-feira. Né? E na segunda-feira à tarde eles vêm para fazer 4 aulas de high school. Cada aula dessa tem quantos minutos, Tereza? 50 minutos. 4 aulas de 50 minutos, com intervalinho aqui no meio. E na quarta-feira, 2 aulas de 50 minutos. 6 aulas, portanto, no nono ano, deixando a terça e a quinta-feira livres para vocês marcarem outras atividades. Eu não posso assegurar a vocês que vai ser esse o horário de 2013, esse é um horário hipotético, mas provavelmente seja. Agora a Tereza e a Luísa estão confirmando, ok? Muito bem. Uma pergunta muito frequente que o pessoal sempre me faz é o seguinte: Rogério, essa carga de trabalho que ele está tendo no high school, porque a gente sabe que é bastante trabalho mesmo, não atrapalha não os estudos dele do currículo brasileiro, do vestibular, não é perigoso não, de repente? Gente, é o seguinte, estudo a mais só ajuda. Estudo a mais não atrapalha. Estudo a mais só ajuda. O que eu tenho visto nesses 12 anos, o Leonardo da Vinci, que é a escola onde foi implantado o primeiro programa, é o primeiro lugar do Enem, lá no Espírito Santo. Então, imagina o zelo que essa escola não tem com o currículo brasileiro, né? Para poder não atrapalhar. O que eu tenho visto nesses anos todos? Os alunos de high school têm uma taxa de aprovação nos melhores vestibulares que é quase o dobro dos alunos que não fazem high school. Então, o aluno de high school ele é aprovado no vestibular, em média, em muito maior percentual do que o aluno que não faz high school. Não é por causa do high school, vou voltar a falar. Não é o high school que faz isso. O que acontece é que é um aluno especial que está dentro daquela sala. É um aluno que escolheu estudar 7 aulas a mais do que o mínimo que tinha se pedido para ele estudar. Então, ele é um aluno especial. O ambiente que se forma dentro do high school é bem para cima mesmo. É um ambiente onde alunos que estão voltados para escrever melhor, estudar melhor, ter notas melhores, têm bons planos para o futuro, enfim, se forma um ambiente especial. Então, isso tudo vocês devem considerar quando estão pensando em high school, se isso está dentro do perfil do que vocês esperam. Então, são, na verdade, os alunos que produzem esses resultados. High school é só uma oportunidade para eles. Tem aí resultado bom em tudo que é lugar.
Só um detalhe para vocês, uma curiosidade. O diploma de high school vale 1 ponto em 10 na prova de residência da USP, em medicina. Tá lá no edital da USP, que o aluno que comprovar educação internacional formal, completa, não intercâmbio, formal, completa, né? Ele tem 1 ponto em 10. Vale muito ponto. Né? Na UFMG vale 2, por aí vai. A prova de Direito da Fundação Getúlio Vargas é toda escrita em inglês. Prova de Direito, de vestibular para entrar, tem uma prova de inglês, que é uma redação todinha que o aluno tem que escrever em inglês. Tá? O High School hoje está em 25 países, como eu disse para vocês. Aqui no Brasil está presente em todas as regiões do país, são 40 escolas conveniadas. Existe uma concentração muito grande aqui na região sudeste e sul, e um pouquinho também na costa brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, o Gay-Lussac é a única escola que oferece esse programa no estado do Rio de Janeiro. Tá? A Texas Tech escolhe esses parceiros baseados principalmente no rigor acadêmico de cada escola, porque não é um programa que pudesse vingar numa escola fraca, não teria aluno. Né? Bom, ou você coloca o seu filho numa escola só brasileira e perde toda essa questão internacional. Então, era escolher uma coisa ou outra com perdas. Com esse programa, você tem os 2 currículos acontecendo simultaneamente. Então, seu filho está preparado localmente para passar nos vestibulares aqui do Brasil, assim como está preparado para entrar em qualquer universidade boa, americana, europeia, né? Porque ele tem um nível de inglês ao final do high school realmente muito alto, e com a certificação internacional que acompanha esse nível desse trabalho. Então, é trânsito local ou trânsito global, depende da família escolher o que tem como planos aí para os seus filhos. Né? O que o aluno recebe quando se forma no high school? Recebe 2 certificados, um de conclusão do ensino médio, emitido pelo Gay-Lussac, reconhecido pelo governo brasileiro, e o outro, que é o certificado de conclusão do ensino médio americano. Que é emitido pela Texas Tech University. O que realmente vale é esse papel de cima, esse papel rosa aqui. Essa parte de baixo é só o diploma, é para botar na parede. Mas o que vale como documento é o histórico escolar americano, que é esse documento aqui de cima, que contém todas as notas do Gay-Lussac em inglês. Né? A matemática do Gay-Lussac está aqui traduzida em inglês. E as notas que das provas, das matérias que ele estudou também no high school. Né? Então, ele é realmente um histórico de muito valor para o aluno, emitido e reconhecido pelo governo americano. Eu vou passar aqui por você, aí vai passando ali para trás, depois que você lê. Qual é o custo do high school? O high school custa R$ 985 aqui nessa escola, são 12 parcelas durante um ano, em 2013. Isso já inclui todo o material didático. E, só para vocês terem ideia, em comparação de preço, estudar numa escola americana hoje, no Brasil, só americana, não um currículo só, custa mais ou menos R$ 4.000. Né? Então é isso, mais a mensalidade do currículo brasileiro, é o custo total. Tem aluno nosso aí espalhado pelo mundo, fazendo muita coisa boa com o conhecimento que obteve dentro do programa. O Rafael trabalha no banco de investimentos. A Júlia trabalha num escritório de advocacia em Washington, tá? Ligado à parte de direito intelectual. A Bia, Ana Beatriz Palombini, a Bia está fazendo especialização em odontologia nos Estados Unidos, está muito feliz. E, além disso, o seu filho, em 2013, 14, 15, em 2015, em julho de 2015, ele, se participar do high school, pode ir para o Texas, dentro da universidade, participar de 12 opções de cursos lá dentro da universidade. Tá? Ele vai morar dentro da universidade, nesses dormitórios que vocês estão vendo. Pode apagar só um pouquinho essa luz aqui da frente, por favor. Eles vão... os dormitórios têm essa configuração, são 2 alunos que moram por dormitório, né, com seus closets. Eles almoçam, tomam café da manhã, jantam dentro da Texas Tech, junto com os alunos americanos. Quase 250 alunos americanos participam desse programa junto com os brasileiros. Tem a carteirinha de estudante da universidade. Tá? E quais são as opções de curso que eles podem fazer? Detalhe, só podem escolher 2. São 12 opções, mas eles só podem escolher 2. Uma para de manhã e uma para de tarde. Então, eles podem escolher, por exemplo, fazer arquitetura dentro
da Faculdade de Arquitetura da Texas Tech, fazer veterinária dentro da Faculdade de Veterinária da Texas Tech, com os professores da veterinária, vão fazer in the lab, vão fazer engenharia ambiental. Esse aqui é um aluno nosso, o Lucas, um aluno brasileiro, que estava lá agora em julho, montando uma turbina de energia eólica em pequena escala, que funciona, que realmente gerava energia, isso dentro do curso de engenharia ambiental. Quem gosta de medicina vai para dentro dos hospitais da Texas Tech, estudar os instrumentos, vai dentro da UTI, vai conversar com o médico, vai ver paciente sendo atendido, vai ver dentro do hospital escola como é que funciona. Quem gosta de robótica, gosta de arte, tem também curso. Quem gosta de direito, vai para dentro dessa sala de aula. Essa sala de aula, na verdade, é um tribunal mesmo, a sala de aula é um tribunal, onde aqui está um aluno nosso, Lucas, sendo juiz numa simulação, né, o professor advogado de acusação, por exemplo, os outros ali observando. Quem quer fazer biotecnologia vai estudar o DNA, mas só que vai estudar o DNA onde? Num laboratório de verdade. Esse não é um laboratório de brinquedo, esse é um laboratório de verdade da Texas Tech University, e os alunos vão todos aparamentados estudar biotechnology dentro desse programa, teatro, anatomia, fisiologia, todo mundo aí aparamentado direitinho. E o curso mais popular, o último, 12º curso, Forensics. Esse curso se esgota em meia hora, a inscrição para esse curso. Todo mundo quer fazer. O que é Forensics? É estudar, através de conhecimentos de biologia, química, física e matemática, soluções para crimes. Então, eles vão investigar soluções para os crimes usando esses conhecimentos de biologia, química, física e matemática. É o curso mais popular do programa, meio que em função também daquele seriado americano, né, o CSI. Né? Se for contar que tem aluno brasileiro indo férias de julho para lá estudar química, física e biologia, ninguém vai acreditar na gente, né? Mas eles vão e adoram. Tem um programa cultural todo junto aí, além desses cursos, eles vão visitar a capital do estado do Texas, vão entrar no Texas Senate, o Senado do estado do Texas, onde são feitas as leis, o legislativo de lá. Está aí a foto do grupo que foi com a gente, agora em julho. Vão visitar o Museu de História do Texas, vão visitar um campo de energia eólica, vão visitar as ruínas da colonização espanhola no Texas, vão assistir um musical ao ar livre que conta a colonização do estado do Texas, bem interessante, todo ao ar livre. Vão visitar o 5º campus da universidade, que é o campus de Junction. É um campus bem aberto, voltado para a parte de recursos hídricos. Tem rio, enfim, fazem um estudo bem interessante lá. E, é claro, vão visitar todos os departamentos lá, todos os prédios do campus principal, a biblioteca. Tudo que vocês viram no vídeo, eles vão parar em cada prédio desses, vão ser recebidos pelos coordenadores, vão visitar o estádio de futebol americano. Essa foto ela tem muito valor para mim, porque fui eu que tirei essa foto aqui. É uma aluna, agora em julho, operando um equipamento real de microcirurgia, onde ela tinha que colocar uma bolinha dentro de uma superfície, enfim. Era um aluno mesmo, de 13 anos, já em contato ali com a futura profissão. Isso significa muito para o aluno, nesse momento, muito mesmo. Claro que depois de estudar de manhã e de tarde, chega a hora da recreação. Então, de noitinha, eles vão para a recreação, dentro da própria Texas Tech, junto com os alunos americanos. Tem um parque aquático dentro da universidade, com salva-vidas, com os monitores, com tudo certinho. E eles se misturam aí com os alunos americanos, passam boas horas, fazem bons amigos, ensinam a jogar bola, que eles não sabem. Tem uma mega academia, para quem gosta de academia, sala de ginástica, piscina coberta, além daquele parque aquático. São recebidos pelos líderes da universidade. Esse senhor aqui é o vice-presidente da universidade, Dr. Smith, a reitora, Dr. Payton, o Sam Oswald, e outras pessoas, Ethel Russell. Está vindo para o Brasil agora, no final do ano, a Ethel, para o treinamento. A Ethel vinha para o treinamento da gente. Fala com a Tereza o tempo todo, ela, Ethel. Eles vão receber também orientação sobre como fazer a universidade nos Estados Unidos, não só a Texas Tech, mas qualquer outra universidade, e se preparar para o SAT, além disso. Já caminhando para o final da apresentação, essa é uma foto da formatura dos meninos aqui do Brasil, comemorando. Como é que faz para entrar no high school? É o último slide agora. Tem prova de seleção. Foi feita uma pré-avaliação agora, um simulado, esse simulado do qual eu falei para vocês, que a escola obteve 82% de aprovação, mas que não foi ainda prova oficial. Foi só um simulado para ver como é que os alunos se encontravam.
no dia 8 de outubro. Bom, a primeira fase da seleção para o high school, para valer, é uma prova de seleção em inglês, com questões feitas pela Secretaria de Educação do Texas e aplicadas a alunos de 8º ano americano, do 8th grade, e que são aplicados aqui aos filhos de vocês, do 8º ano. Vocês devem ter recebido o resultado dessa prova lá de cima, do simulado, para ter mais ou menos uma ideia de como pode ser que seu filho vá agora na prova de seleção real. Pode ser que ele vá um pouco melhor, pode ser que ele não tenha feito a prova com tanta seriedade, pode ser que tenha feito com seriedade, sim. Então, assim, depende muito de aluno para aluno, né? O fato é que tem uma primeira fase agora, que é a prova de seleção em inglês, dia 5 de novembro, segunda-feira, às 7h30 da manhã, o aluno chega aqui na escola, então, durante o horário letivo, de manhã, são 30 questões de interpretação de texto e gramática, o mínimo para aprovação é de 60%. Tá? Essa prova é gratuita e ela não gera obrigatoriedade de matrícula. Então, seus filhos podem fazer com calma a prova, depois vocês pensam, depois do resultado, se ele vai ou não fazer o high school. A segunda fase, depois da prova de seleção em inglês, é a seleção pedagógica educacional. Eu queria chamar para a Luísa só para ela explicar um pouquinho essa fase, porque... Você botou algum item? Não. Bom, depois de toda essa explicação, quer dizer assim, uma das nossas observações com relação ao programa é que há uma necessidade assim de um comprometimento grande do aluno para ele poder ter êxito nessa trajetória aí dos 3 anos da high school. Então, logo no início, a gente pensou, como é um grupo, a princípio, né, de 20 alunos, que é a montagem de uma turma, e é um programa que, depois de iniciado, né, assim, o aluno ele não é interesse nem para as famílias, nem para a escola, que haja desistência, né, da trajetória aí nesse programa. Então, o que nós fizemos foi uma combinação da seleção proposta aí pela Texas Tech, e nós fazemos uma seleção pedagógica, que consiste em quê? A gente faz uma análise comparativa hoje do resultado, obviamente, do aluno na prova de seleção e na prova propriamente dita. Fazemos um levantamento das médias dos IVAs dos alunos, fazemos um levantamento do número de ocorrências e anotações, do comprometimento do aluno e da identificação dele nas áreas de estudo, né, no acompanhamento do boletim dele ao longo do ano com relação às exigências de exercícios de casa e os compromissos das atividades. Então, a gente faz uma análise, eu acho assim, um panorama do perfil do aluno. Nesse panorama, a gente faz uma classificação, né, em 4 itens, que seriam alunos altamente recomendáveis para, né, participar, recomendáveis, não recomendáveis e alunos que não conseguiram aí, que não foram aprovados em função exclusivamente da prova de seleção, né? A gente acredita que essa comunhão, né, da primeira e da segunda fase é o que fez com que a RAI esteja sendo desenvolvida com êxito, né? A implicação dos alunos e porque nós temos interesse também que o aluno participe da RAI sem que tenha prejuízos no horário regular, né? Não faz sentido, né, o aluno participar de um programa da RAI e no horário regular ele não consegue. Então, a gente procura fazer isso de uma maneira bem cuidadosa, né? E também com os alunos, procurando conscientizá-los de que é uma opção que necessita de um comprometimento. Então, é importante que as famílias pensem isso, porque, como a gente vem falando, eles têm 13 anos, né? Então, apenas a vontade, né, assim, momentânea de participar do programa, é preciso que eles saibam que existe um compromisso aí, não de curto prazo, mas assim, porque são 3 anos, né? E é importante vocês saberem também que no ensino médio a gente tem uma extensão da carga horária. Esse horário que o Rogério apresentou aqui é o horário do 9º ano. Então, no 9º ano, eles só têm aulas pela manhã. Então, a gente utiliza, né, uma parte da tarde,
né, uma tarde inteira e uma parte de outra tarde. Objetivamente, o tempo não é muito. Se a gente pensa que ele faz um curso fora, o deslocamento, enfim, né, e como ele já está dentro da própria escola, isso realmente, assim, o tempo não é muito, né, de participação ali concreta no horário da RAI. Quando ele chega no primeiro ano, o horário regular dele é estendido de uma tarde, no ensino médio nosso. Então, ele vai ter a tarde de estudos do Gay-Lussac e a mesma, né, uma tarde inteira e uma partezinha de outra da RAI. Quando ele chega na segunda série do ensino médio, ele tem 2 tardes ocupadas com aulas do Gay-Lussac. Então, o aluno, na verdade, vai ter 3 tardes e meias ocupadas pela RAI. Óbvio que a gente procura organizar esse horário de tal modo que não prejudique. Nós temos, vocês sabem, os testes semanais e tudo mais. A gente sempre organiza o horário de tal modo o aluno não fique prejudicado, que ele tenha que ficar aqui a tarde inteira da RAI e no dia seguinte tem um teste. Quer dizer, a gente organiza pensando da mesma maneira com relação às avaliações da escola. A gente tem uma comunicação direta com a Tereza também está dentro do horário regular com os alunos, então a gente combina isso. É possível fazer com tranquilidade, desde que tenha, sobretudo, comprometimento, né, em estar realizando as atividades da RAI. É isso aí. Comprometimento, empenho, acho que é o X da questão. Eu só queria terminar as datas. A gente vai assistir o vídeo e logo em seguida a gente abre para perguntas. Bom, a prova de seleção, então, ela vai acontecer no dia 5 de novembro, como vocês viram, e os resultados saem no dia 14 de novembro, quarta-feira. As matrículas serão no dia 28 de novembro. Tá? É importante só notar nessa hora, queria, antes de encerrar e mostrar o vídeo, passar a palavra para vocês, lembrar 2 coisas. Primeira coisa, existe uma parcela dos alunos que não vão passar na prova. Tá? A high school não é a única opção. A high school é uma boa opção. Mas as famílias podem, através de ações simples, como colocar meta de leitura de livro e colocar um professor particular para corrigir textos dos alunos, uma vez por mês que seja. Muitas famílias embarcam na ideia de conversação, achando que é muito legal. Não entrem pelo lado da conversação. É a habilidade mais simples. Contrate um professor particular para trabalhar a redação dos filhos de vocês em inglês uma vez por mês. Coloque uma meta de leitura de um livro a cada 2 meses. Existem outros caminhos. High school não é o único caminho. É um bom caminho, mas não é o único caminho. Tá? Então, para os alunos que não tiverem interesse ou não passarem na prova de seleção, existem sim outros caminhos. Tá? O mais importante que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui agora, antes de abrir para o vídeo, passar a palavra para vocês, é uma coisa que está na entrelinha da minha fala, mas na entrelinha da minha fala tem uma coisa, talvez não tenha ficado muito claro, e que eu queria jogar um pouco de luz nela agora, que é o seguinte: quanto tempo vocês têm para pegar o nível de inglês do seu filho, qualquer que seja, e levar para o nível internacional? Essa questão ela é muito importante, porque vai definir agora o que o seu filho vai viver profissionalmente nos próximos 30 anos. A pergunta que fica, então, é a seguinte: quanto tempo eu tenho para pegar o nível de inglês do meu filho, onde quer que esteja, e levar para um nível internacional? Eu tenho 3 anos. O 9º ano, o 1º ano e o 2º ano. Só esses 3 anos. Por quê? Porque quando chega no 3º ano, o que seu filho está pensando? Só vestibular. Ele não vai parar o vestibular dele, não vai parar o estudo para o vestibular dele para aprender inglês. Não vai. Aí ele vai passar numa boa faculdade, começa a estudar anatomia, começa a estudar direito civil. Ele vai parar de estudar 200 páginas da prova de direito civil que tem daqui a 2 semanas para aprender inglês? Não vai. Ele está quase se formando numa boa faculdade, começa a estagiar, vai parar o estágio dele para aprender inglês? Não vai. Vai gastar o tempo dele em quê? Em levar processo para casa, em ajudar a peticionar. Vai parar a residência médica dele para aprender inglês? Não vai. Começou a trabalhar, começou a dar plantão, começou a advogar, ele vai parar a vida dele para poder aprender inglês? Não vai. Um dia ele vai acordar com 35 anos de idade, 40 anos de idade, casado com filho, né, um orçamento já mais pesado, e vai falar assim: eu preciso dar um upgrade na minha vida, né, da minha profissão.
Vou fazer um doutorado. Olha, tem uma bolsa lá de doutorado 100% para Michigan. Vai lá fazer a prova. Qual o nível de inglês que você exige? 83% no TOEFL. Ah, tem uma multinacional aqui que está abrindo vaga na minha área. Vou lá, eu acho que vou mandar o currículo. Aí eu vou e mando o currículo. Embaixo do meu currículo eu coloco o quê? Inglês fluente. Vocês fazem seleção de pessoal, sabem, né? Todo mundo tem essa mania de colocar inglês fluente. Todo mundo, né? Aí o cara da multinacional vai entrevistar você, o candidato, no caso. Estou vendo que o senhor colocou aqui inglês fluente, né? Sim, eu tenho inglês fluente. Eu trouxe, inclusive, meus diplomas da minha escola aqui, o meu básico, o meu intermediário, o meu avançado. O senhor quer ver meu diploma? I don't want to see any papers. We're going to continue this interview in English, ok? É desse jeito, gente, sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum, essa é a realidade dentro da Bosch, dentro da IBM, dentro da Vale, dentro da Petrobras hoje, para os cargos mais altos. Essa é a realidade. É nessa hora, exatamente nessa hora, que muita gente com 40 anos de idade lembra que parou de estudar inglês quando tinha 13 anos de idade. Ou seja, é um engenheiro com 40 anos de idade, excelente, competente, com inglês de nível de uma criança de 13. Aí fica complicado mesmo. Aí a gente consegue entender por que as empresas precisam contratar a gente lá fora, nessa hora. Então, quando eu digo para vocês que a janela de tempo é de 3 anos só para trabalhar com seu filho, não é uma hipérbole, não é um exagero. Tá? De fato é isso. É nono, primeiro e segundo ano. São esses 3 aninhos aí que a gente tem pela frente que vocês devem pensar como trabalhar o inglês dos seus filhos. High school, vou repetir, high school não é o único caminho. Existem outros caminhos. E mesmo que seu filho passe na prova de seleção, tá? Mesmo que ele passe na prova de seleção, existem outros caminhos. Existem outros caminhos. High school é um ótimo caminho. O mais importante não é high school, não é isso. O mais importante é usar esses 3 anos, que é o tempo que vocês ainda têm, para elevar o nível de inglês do seu filho para o nível internacional, porque isso vai definir as oportunidades dele aí pela frente. Né? Tá pronto o vídeo do aluno? Tudo bem, se você quiser apagar a luz aqui. Good afternoon. Welcome to Texas Tech High School. My name is Marina, and today I'll tell you about how and why I plan to become a journalist. So let me ask you, how many of you have actually fulfilled your professional dreams? Not many, I guess. Well, I don't know if I will either, but you can bet I'll try. I won't take much of your time, 5 minutes tops. I'll divide my speech into 3 parts. First, the good things about being a journalist. Second, the aspects of my personality which will help me become one. And third, what I'll have to accomplish in the next 10 years to achieve my goal. Well, first things first. What is, you may ask, so good about being a journalist? Since I'll have 3 topics in total, I might as well give you 3 good reasons for each. First of all, a journalist is always informed. With all the research they do, they never miss out on what's happening worldwide. Second, the job pays well. And as much as I like to say that money is not an issue, it is. One of the things I want most in my future is to be able to afford a good education and health care for my children, aside from bits of pleasure here and there, which can only be granted with a few extra bucks. And last but not least, this may actually be the best part of it, I'll have to write a lot. And this may not seem like a big deal for most people, but since I was little and growing up, I've always loved to read and write. So, information, money, and the opportunity to write are the 3 main reasons why I would like to become a journalist. Next, what is it about me that would allow me to be a good journalist? I've never really been comfortable saying I'm this or I'm like that, so I'll take other people's comments for the truth and work from there. Firstly, I am, or so they say, a good writer. And that's pretty basic, isn't it? I mean, how would a bad writer succeed in writing? Anyway, that's just one thing. Another thing is I have a certain way around argumentation and know how to state my point clearly, convincingly, and confidently. And that is also something essential in journalism. How will people trust stories that aren't written clearly?
And how would someone believe a story that the writer didn't believe in himself? Lastly, I'm also insatiably curious, and a journalist has to want to dig around for details about incidents which have never been seen before. That brings credibility not only to your newspaper or magazine, but also to you. So my writing, argumentation, skills, and curiosity are the main things about me that will help me become a good journalist. And finally, where will I be 10 years from now, and how will I get there? I certainly hope to have been through college. That's an essential point, not only for journalism, but for any profession really. Something else important? Internships. I'll need to get experience before I can move on to a big company. How else would they hire me anyway? And all this talk about getting experience leads me to my last goal, a shiny, spotless resume. This is something I plan to get a start on early. Right now, really, because I certainly expect to have something like graduated from Texas Tech High School in my resume. College, experience, internships. That's what I'll be doing the next 10 years. In conclusion, I'll have to work pretty hard if I want to become a journalist, which I do, so I will. I'll have to get experience and an impressive resume if I want to enjoy all that journalism has to offer, the information, the writing, and of course, the payment. Louisa May Alcott once wrote, "Wouldn't it be fun if all these castles in the air which we make, could become real and we could live in them?" Referring to the fantasies we all make up about our futures. It would be much fun indeed. And these castles in the air can in fact come true. You just have to work hard enough to build them. Thank you for your time, and I hope those of you who haven't will think hard about pursuing your own castles in the air. Parabéns, muito bonito. Eu não tinha visto esse discurso, fiquei muito orgulhoso. Parabéns, Tereza. Muito, muito bom mesmo. Ela é, como todos vocês sabem, é boa, mas foi preparada para escrever passo a passo. A professora vai, primeiro você vai fazer isso, depois a ideia, todos fazem o mesmo discurso com ideias próprias, mas eles são preparados. Na mesma estrutura. Dá para perceber que não é uma improvisação, não é? Não é uma improvisação. Ela tinha quanto tempo de high school quando gravou esse discurso? 2 meses, final de março. Final de março? Ah, interessante.